Olá, boa noite. O SCC News desta quinta-feira começa agora. Muito obrigada pela sua companhia. Atraso em perícia do INSS causa transtornos em Santa Catarina. Eu já estou 2 meses e pouco sem receber. Eu tenho gastos, eu tenho a casa para manter, eu tenho remédios para comprar, tenho idas e vindas no médico, né? Homem é flagrado de roupas íntimas no meio da rua. A polícia encontrou drogas no carro dele. Infestação de borrachudos assusta moradores e prefeitura no litoral norte do estado. É agora no SCC News. A gente começa falando sobre a dificuldade para agendar perícias com o INSS e receber os benefícios por causa de problemas de saúde. Muitas pessoas não conseguem trabalhar e também não têm como sobreviver. Confira na reportagem. Nailde trabalhava como copeira em um hospital em São José. Afastada do trabalho desde junho deste ano, ela aguarda para fazer a perícia que estava agendada para hoje. Mas ontem ela recebeu a notícia que a perícia foi remarcada para o dia 9 de novembro. Nailde solicitou o afastamento do emprego por causa da depressão. E agora, sem receber o benefício, os filhos estão ajudando a comprar os remédios. Eu já estou 2 meses e pouco sem receber. Eu tenho gastos, eu tenho a casa para manter, tudo é gasto, né? E agora foi adiada lá para o mês de novembro. Aí fica bem difícil para mim, né? O motivo da alteração que apareceu no aplicativo do INSS foi porque o INSS Palhoça está em reforma e por isso foi transferido para o prédio da agência de Florianópolis. Trabalho 25 anos, sempre contribuí. E agora quando eu preciso da Previdência, eu não, fico a Deus dará. Aí fica ruim também, né? As pessoas quando se afastam, porque elas literalmente precisam. Porque se não precisasse, a gente estaria trabalhando. Mas toda essa demora e sem nenhuma fonte de renda agrava ainda mais o seu estado de saúde. Tem dias que não dá nem vontade de tomar banho, nem escovar os dentes. Aí eu fico mais angustiada porque eu me vejo lá atrás, eu era uma mulher assim, muito batalhadora, eu tinha a vaidade, eu era vaidosa, e hoje em dia eu não tenho vontade de nada. Para sair de casa eu não saio, é só em casa. Por nota, a Secretaria de Previdência disse que a perícia médica está ciente da situação e vai avaliar a possibilidade de antecipar esse atendimento. Mas também informa que a dona Nailde pode pedir o seu benefício por meio de análise de atestado. Caso atenda os requisitos exigidos, ela pode receber os valores aí, então, sem a necessidade de passar por um atendimento pericial presencial. Roberto Azevedo já está aqui com a gente para comentar esse assunto, um problema que só se agravou nos últimos tempos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Priscila. Boa noite a você que nos assiste. Só se agravou. Para vocês fazerem uma avaliação isenta, em maio deste ano, houve aquela paralisação dos funcionários do INSS. 1 milhão de perícias no Brasil ficaram represadas. É muita gente. E é gente que precisa, não só no caso da dona Nailde, em outros casos até mais graves, de atendimento rápido, urgente. E a gente sabe que cada pessoa tem a gravidade do caso quando o assunto é recurso, dinheiro, logo para a sobrevivência. É evidentemente que o INSS justifica a falta de pessoal, muitas vezes, para atender essa demanda, até mesmo na hora de fazer aquele levantamento da aposentadoria. Mas o sentimento comum é esse, é o sentimento da dona Nailde Prim, contribuir a vida inteira. Quando eu preciso, a coisa não funciona. Vamos torcer para que volte a funcionar e funcionar bem. Isso aí. Daqui a pouco o Roberto volta com mais comentários para a gente. Um acidente grave na capital deixou uma pessoa ferida no final da tarde. Segundo a Guarda Municipal, o condutor estacionou e saiu, mas o carro continuou em movimento. O motorista tentou, mas não conseguiu voltar a tempo de impedir que o veículo batesse no meio-fio e capotasse por cima dele. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para retirar o homem que ficou preso às ferragens. Ele foi encaminhado para o Hospital Celso Ramos.
Agora o intervalo e na volta, infestação de borrachudos assusta moradores do litoral norte do estado. E ainda tem cinema com preço que cabe no bolso. Até o dia 21 de setembro. Estamos de volta e em Lages, olha que absurdo. Um homem foi flagrado andando só de roupa íntima no meio da rua. Além da situação constrangedora, a polícia encontrou com ele mais de 30 quilos de drogas. O Paulo Henrique está ao vivo com a gente e vai trazer mais informações. Boa noite, Paulo. Ele teria saído de Palhoça, é isso mesmo? Boa noite, Priscila. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente, pois é, cena inusitada, né? Pelo menos foi o que ele disse para a polícia, viu que teria saído de Palhoça sim. Nas imagens a gente consegue perceber, então, esse homem um pouco alterado, andando no meio da rua, inclusive, vestindo apenas as roupas íntimas, no centro de Lages. Ele chega a arrancar a bicicleta da mão de uma mulher que pedalava na rodovia. Segundo a polícia, o homem estaria sob efeito de drogas, teria abandonado o carro que dirigia e saído pela rua nessas condições. Ele disse aos policiais que teria recebido uma quantia para transportar drogas e que teria saído de Palhoça, na Grande Florianópolis, e confessou ter usado cocaína. Mais tarde, no carro dele, a polícia encontrou 34 quilos de drogas. Ele foi atendido na UPA de Lages e depois encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Cena inusitada, né, Priscila? Com certeza, tá certo, Paulo. Obrigada pelas informações. É cada uma, né? E no sul do estado, uma mulher foi flagrada escondendo droga no próprio filho de apenas 1 ano de idade em Criciúma. A Emanuela Justino tem as informações. Uma mulher foi presa ao trazer uma quantidade de maconha junto com uma criança de 1 ano de idade aqui no presídio regional no bairro Santa Augusta, em Criciúma. A informação dos policiais penais, então, é que essa quantidade foi encontrada junto à criança e essa droga seria usada pelo companheiro dela que cumpre pena aqui no presídio regional. A informação, então, é que ela foi presa. Os dois, tanto ela quanto o companheiro que cumpre pena aqui no Santa Augusta, foram encaminhados para a delegacia de flagrantes, prestaram depoimentos e depois, então, essa mulher foi encaminhada ao presídio feminino aqui de Criciúma. O homem retornou para o presídio regional aqui no bairro Santa Augusta e a criança foi encaminhada para o conselho tutelar. Voltamos ao estúdio. Um ranking nacional colocou Florianópolis como a capital mais competitiva do país. E outras cidades catarinenses também ficaram entre as primeiras posições. Gostam de morar em Florianópolis? É muito lindo, tanto é que a gente chegou aqui e já ficou mesmo para morar, tem muita oportunidade de trabalho. A cidade é maravilhosa, natureza, tem tudo, né? É gastronomia, é diversão, é entretenimento, aqui tem bastante coisa para se fazer. É difícil achar alguém que diga o contrário. E os números também afirmam. Segundo o ranking de competitividade dos municípios, feito pelo Centro de Liderança Pública, Florianópolis é a capital mais bem colocada dentre 415 cidades com mais de 80 mil habitantes em todo o país. Florianópolis agora ocupa o segundo lugar no ranking, né, atrás somente de Barueri aqui em São Paulo, e o primeiro lugar entre as capitais, que é uma posição que sem dúvida merece destaque. As classificações são feitas com base em 65 indicadores, divididos em 13 pilares temáticos. Florianópolis teve destaque nos pilares de capital humano, inserção econômica e inovação e também no dinamismo econômico, dados positivos ligados à taxa de matrícula do ensino fundamental e médio e da qualificação dos trabalhadores formais. Mas não para por aí. O estado tem mais 9 cidades que estão entre as 50 melhores. Dentre elas, Blumenau ocupando a 10ª colocação, Balneário Camboriú ocupando a 18ª, e Jaraguá do Sul em 20ª colocada. E, de modo geral, o resultado das cidades acompanha o bom desempenho que a gente vê nas cidades da região sul e na região sudeste. A gente pode afirmar, de modo geral, que o município mais competitivo
vai ser aquele que consegue apresentar melhores indicadores finalísticos, ou seja, melhores indicadores que traduzam o bem-estar social, né? Então, aqui a gente vai olhar tanto para critérios relacionados à qualidade de vida e também a questões de atração para a atividade econômica. Boa notícia, né? Roberto aqui de volta com a gente. Roberto, reflexo de investimento, de vocação? Ambos, eu acho que são ambos. Mas como ele disse, são 61 indicadores, então o que faz a diferença em Santa Catarina? Primeiro, a nossa questão demográfica. Nós vivemos em cidades de médio porte, se comparada com as grandes cidades brasileiras. O segredo do nosso sucesso é mais fácil administrar cidades com até 600, 700 mil habitantes. Depois disso, o problema cresce. Nós temos poucas regiões metropolitanas, mas elas também estão surgindo. A Grande Florianópolis foi a primeira oficializada, mas há outras já. Então, nós temos que preservar isso, dar qualidade de vida, mas manter esses indicadores de bons níveis de emprego, também de qualidade de vida quando se fala de saúde, educação, empregabilidade. Este é o diferencial de Santa Catarina e nós temos que resguardar esse tesouro. Quando eu ouço os deputados ou até mesmo os candidatos a governador falando de Santa Catarina pejorativamente, eu até pergunto, será que eles estão falando do nosso estado? Ainda estou com essa dúvida. O resultado é bom, mas tem que ser mantido, né? Exatamente. Boa noite. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Boa noite. Até amanhã, Roberto. Obrigada pela participação. E você aí de casa, gosta daquela famosa dupla da cozinha nacional? Estou falando do arroz com feijão. Muitos apreciam, outros nem tanto. Pois é, um deles está com o preço mais salgado. Saiba qual na reportagem. É a mistura que muito brasileiro gosta e no caso da Silvana, que cozinha para toda a família, essa dupla não pode faltar na mesa. Os meus filhos e o marido almoçam todo santo dia em casa, então tenho que ter a refeição, né, a comida de sal, o arroz, o feijão, aquela comida básica, tem que ter todo dia. Mesmo sendo uma das comidas preferidas do brasileiro, tem gente satisfeita com o preço do arroz. Muito caro. Eu não vejo muita diferença na diminuição dos preços, não. Se o valor do arroz continua alto para alguns, por outro lado, a redução no preço do feijão agradou outros. Vamos levando, né? Esse tamanho baixo aí. A redução do preço da saca do feijão refletiu diretamente no valor comercializado nas prateleiras dos supermercados, o que beneficiou o consumidor final. Esse recuo nos preços do feijão pago ao produtor nos últimos meses tem desestimulado os produtores a aumentarem suas áreas de plantio. Contudo, a expectativa é que o feijão segunda safra, plantado a partir de janeiro do ano que vem, haja um incremento na área plantada aqui em Santa Catarina. E para quem não abre mão do feijão, a expectativa é boa para os próximos meses. Já sobre o arroz, não podemos dizer o mesmo. Pode estar havendo um movimento de demanda mundial nessa questão do arroz, por exemplo, que está se tornando mais atrativo para o produtor jogar fora do país esse produto aí, exportar por questões de câmbio favorável ou outras atratividades da exportação, e aí com a demanda externa aquecida torna o preço desse produto um pouco mais caro. Gente, agora olha que fofura! Um pedido inusitado durante um espetáculo no sul do estado vem ganhando a internet. A Jéssica Schmidt, do portal SCC10, mostra essa cena fofa pra gente, Jéssica. É isso? Boa noite! Isso mesmo. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Um espetáculo em São Ludgero, no sul do estado, foi marcante para o pequeno Caio, de 4 anos, e sua família. Enquanto participava da apresentação, o garoto ficou encantado com uma das câmeras e resolveu dar uma forcinha para o cinegrafista. E o que pode parecer comum para o pequeno não foi. Caio tem o transtorno do espectro autista, doença que atinge o desenvolvimento neurológico da criança e gera alterações na comunicação. E foi por isso, Priscila, que aquela cena foi de muita emoção para a família do Caio. A reportagem completa está em scc10.com.br. Eu volto contigo, Priscila. Obrigada, Jéssica. A gente é suspeito para falar aí das câmeras, né? Mas muita sensibilidade. No litoral norte, uma infestação de borrachudos está incomodando muitos moradores na cidade de São Francisco do Sul. Veja só. Levar uma picada de borrachudo não é nada agradável para ninguém, né, Dona Maria? Atrapalha quando morde, ele deixa marca.
Mas a aposentada não é a única a sofrer com a infestação do inseto. Esse agricultor que mora perto de um rio sabe bem do que estou falando. Tem atrapalhado bastante, sabe, né? O problema não atinge apenas os moradores locais, mas também quem vem de fora visitar a cidade. Viemos aqui para apreciar a natureza, as belezas locais e não para alimentar borrachudos. A infestação do inseto fez a prefeitura tomar medidas para controlar a situação. Olha, a necessidade desse trabalho, né, que está sendo feita é para melhorar as condições de conforto da população que vive nos locais onde o borrachudo né, ele tem essa influência de picar as pessoas. Né? O borrachudo tem uma particularidade. Ao contrário do mosquito da dengue, que prefere água parada e suja, ele não. Ele prefere locais como este, de água limpa e corrente. A aplicação do produto é quinzenal e acontece nos locais onde a infestação é maior. Principalmente nas localidades ali, Estaleiro, Frias, Torno dos Pintos, né? Lamim e Serrinha, na Vila da Glória, são os locais onde tem mais as ocorrências, né, do borrachudo. O jeito é contar com a ajuda de algum inseticida, não é, Dona Maria? Porque trancar a casa toda não está resolvendo. Tem que fechar a porta cedo, né? A casa cedo, porque senão, mesmo assim, ainda vez entra. Janela, tudo fechado? A porta, janela, tudo. E o bichinho ainda entra? O bichinho é tentadinho mesmo. Chapecó, no oeste do estado, depois de 2 anos e meio, zerou o número de casos ativos de Covid-19. O repórter Felipe Bastos conta pra gente. Desde o dia 14 de março de 2020, esse número não era zerado. De acordo com a vigilância epidemiológica, o município tem hoje 37 casos suspeitos que aguardam a confirmação da doença ou não. No pico da pandemia, a cidade de Chapecó chegou a registrar 5.500 casos ativos de Covid-19. A alta taxa de vacinação e também a criação do Vacimóvel ajudaram a diminuir esse número, que já ultrapassou os 5.000 casos da doença. Voltamos ao estúdio. Você gosta de assistir aquele filminho com pipoca e refri? Então olha essa dica. Começou hoje a Semana do Cinema com ingressos por R$10 em todo o Brasil. Veja só. Esse agito todo do Davi é porque hoje ele vai assistir pela primeira vez um filme no cinema. A primeira sessão do Davi, durante toda a pandemia, não deu para trazer. Ele está com 2 aninhos e hoje já está aqui com o papai, aguardando, ansioso pelo filme. A escolha da data não poderia ser melhor. É a Semana do Cinema. Até o dia 21 de setembro, as sessões em todo o Brasil têm ingressos a R$10. O Christian, assim que soube da promoção, também já correu para garantir o ingresso. A gente não está podendo ir muito ao cinema também, mas quando tem uma promoçãozinha assim, a gente não pode desperdiçar, a gente gosta tanto de cinema, então tem que aproveitar. A Semana do Cinema é uma iniciativa da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas para incentivar a volta do público às sessões depois de 2 anos de pandemia. A gente sentiu muito a falta desse público e, sem dúvida, os cinemas ajudam muito a gente a atracionar público que consome de uma forma geral no shopping, né? E você sentiu falta de alguma coisa? Vamos combinar que cinema tem que ter refrigerante e pipoca. E durante essa semana também tem combo na promoção. 2 refrigerantes e uma pipoca por R$29. E se vale dar spoiler, nesta semana tem filme para a família toda em cartaz. Bom filme, pessoal! Amanhã o sol aparece entre muitas nuvens em boa parte do dia. Do Planalto ao litoral, podem ser registrados chuviscos isolados no início e final da sexta-feira. As temperaturas devem ter pequena elevação. Na capital, a máxima é de 25 graus. Em Joinville, tem chance de chuva no início e fim do dia. Por lá, mínima de 16. Blumenau registra mínima de 10 graus. Em Lages, a mínima é de 8 e a máxima de 18, Criciúma, mínima de 13 graus e em Chapecó, os termômetros não passam dos 22.
Agora um alerta para os motoristas. O trânsito na BR-470 em Navegantes, no litoral norte, vai ser interrompido amanhã, sexta-feira. A interdição deve acontecer às 1h30 da tarde, na altura do quilômetro 10, nos dois sentidos da rodovia. A interrupção deve durar cerca de 30 minutos e é necessária para a detonação de... O processo faz parte das obras de duplicação da BR-470. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Para continuar bem informado, é só acessar o portal da notícia em Santa Catarina, o SCC 10. E amanhã cedo tem Cleiton Ramos no Primeiro Impacto, às 5 para as 7 da manhã. Boa noite, obrigada pela sua companhia. A gente se vê.